Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos que Jesus Cristo está indo, pregando o Evangelho, e algumas pessoas vão o seguindo. Nós vemos que, primeiramente, o texto sagrado diz que os 12 ali iam com ele. Depois iam também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos e doenças. E aí o texto sagrado vai elencar algumas realidades importantes, dizendo que Maria Madalena o seguia, aquela da qual tinha saído 7 demônios. Depois, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os seus discípulos com os bens que possuíam. Aqui nessa realidade, onde nós vemos esses quatro símbolos daqueles que seguem, encontramos algo que nos faz também olhar para a nossa vida e nos encontrar diante de cada uma dessas realidades, pois temos aqueles 12, os que foram escolhidos por Cristo para dar continuidade à sua obra de evangelização diante do anúncio do Evangelho, mas nós temos também aqueles outros que estão inseridos nessa obra de salvação, mas não para primeiramente anunciar o Evangelho na obra de evangelização, mas sim para o auxílio dessa obra de evangelização que vai se dar através da oração, através dos dons materiais e através de muitas outras realidades que são necessárias para manter fiéis e perseverantes aqueles que se dedicam a essa obra de salvação, que é a transmissão, o anúncio da Boa Nova do Evangelho. Nessas figuras que nós temos, nós percebemos justamente isso. Há pessoas na obra de evangelização, na obra de salvação, que estão para ir anunciar o reino através da palavra, outros através da oração, outros através dos bens materiais, ou até também através das influências, porque muitas vezes pessoas vão nos colocar diante daqueles lugares onde Deus quer que nós sejamos esses instrumentos do anúncio do reino. Por isso que assim nós vemos, por isso que todos nós precisamos também nos reconhecer um pouco esses âmbitos da missão, para que assim possamos nos comprometer para com essa obra de salvação, com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo também que temos. Por isso que precisamos estar sempre atentos, porque Deus ele sempre nos permite participar dessa obra de salvação. Às vezes, pelo trabalho pastoral, como os apóstolos, de ir andando em cada lugar para anunciar a Boa Nova, de realmente colocar aquilo que Jesus Cristo ensinou e ensinar, transmitir isso também aos outros. Às vezes nós vamos participar dessa obra de salvação na nossa própria vida, onde Cristo ele vai realizando as libertações necessárias para cada um de nós. E aqui temos a figura de Maria Madalena, onde ele expulsou 7 demônios, o demônio, o símbolo do pecado também. Assim nós precisamos também entender que essa obra de salvação ela acontece também na nossa vida, onde nós vamos permitindo com que a nossa vida seja liberta do pecado, liberta do maligno, para que possamos cada vez mais
permanecer nesse caminho de seguimento. Ou também podemos estar inseridos nessa obra de salvação no momento ou em outro através daquilo que são as oportunidades relacionais que Deus vai nos dando. Porque assim como Joana, mulher de Cusa, era mulher de um alto funcionário de Herodes, assim também esse status, essa posição social dessa mulher possibilitava que também Jesus pudesse ter contato com pessoas daquela classe social, para que ele pudesse anunciar o reino a todas as pessoas, independente de sua condição. Nós precisamos também aproveitar esses momentos, essas oportunidades de anunciar o reino de Deus através das nossas amizades, das nossas relações, das oportunidades que Deus vai nos dando. E depois também precisamos entender que podemos ajudar também a obra de evangelização através dos bens materiais, através da oferta, do dízimo, através dessas colaborações que nós vamos dando à igreja para a obra de evangelização. E assim nós possamos estar sempre contribuindo de diversas formas com a obra de Deus que vai sendo transmitida e se perpetuando no mundo através daqueles que Deus chama, daqueles que Deus envia para ser anunciadores da Boa Nova. Essa deve ser sempre a nossa vida. E quanto mais nós vamos adentrando nesse caminho de seguimento de Jesus Cristo, nós vamos também sendo inseridos na contribuição para que a obra que Ele realiza seja realizada de uma forma plena e nós possamos também sempre participar dessa grande obra, essa obra de salvação que Ele realiza, mas que nós, como discípulos, também nos tornamos capazes de participar dela. E isso vai fazendo com que na nossa vida também essa obra de salvação seja cada vez mais realizada e nós possamos ter cada vez mais convicção do caminho que nós seguimos, que segue a Cristo rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.